que o Irã e o Iraque fecharam o espaço aéreo de ambos os países após o ataque israelense entre ontem e hoje ao território iraniano, madrugada especificamente de sábado. Mais detalhes com o repórter Misael Mainetti. Explosões foram registradas nas proximidades de Teherã, capital do Irã, em outras cidades do país na madrugada deste sábado. Os ataques são parte da resposta do governo de Benjamin Netanyahu à ofensiva militar que Israel sofreu por parte do regime iraniano no início de outubro. A ofensiva militar de Israel ocorre 25 dias após o Irã lançar 180 mísseis contra Tel Aviv e outras cidades. Tel Aviv admitiu que está conduzindo ataques preciosos contra alvos militares iranianos e que nenhuma instalação relacionada com a indústria do petróleo foi atingida. De acordo com a agência oficial iraniana Fars, bases militares de Teherã foram atacadas. Mas outra agência de notícias oficial do Irã, IRNA, citou uma fonte de segurança dizendo que a defesa aérea foi bem sucedida. Sites iranianos disseram que os ataques foram inofensivos. Após a ofensiva israelense, o governo de Joe Biden fez questão de anunciar que os Estados Unidos não estavam participando das operações militares contra o Irã. Horas antes dos ataques, fontes iranianas tinham alertado o governo dos Estados Unidos que iriam retaliar contra as bases militares americanas na região, caso elas fossem usadas num ataque contra o país. Nesta sexta-feira, o jornal New York Times informou que o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei ordenou que as forças armadas do Irã formulassem vários planos com base no possível resultado de um esperado ataque de retaliação por parte de Israel. E o Irã promete retaliar Israel depois dos ataques contra alvos militares em Teherã. E o nosso entrevistado agora para falar sobre esse assunto é o professor de Ciências Militares da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, Sandro Teixeira Moita. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Thiago, pelo convite a você e boa noite a toda a nossa audiência. Bom, professor, a gente acompanhou inclusive aqui de ontem para hoje essa escalada da violência, Israel promovendo esses ataques no Irã e agora essa promessa de retaliação. Do ponto de vista militar, quais são as chances de uma reação muito ampla por parte do Irã? A gente vem, claro, acompanhando a escalada da violência no Oriente Médio, mas tem muita diferença da estrutura militar de todos esses países, né? Não só de Israel, mas na comparação com o Irã e até do Líbano, como a gente já falou. Bom, Thiago, sem dúvida existe uma diferença mesmo, né? Até na composição das forças armadas desses países. O Irã tem uma guarda revolucionária que praticamente concentra todos os melhores materiais militares do país nessa guarda, e as forças armadas propriamente ditas, Exército, Marinha e Aeronáutica, não têm toda essa capacidade. No caso ali, o que a gente pôde observar de ontem foi que os ataques israelenses eles foram muito contidos, muito direcionados a instalações militares, especialmente da Guarda Revolucionária, e muito voltados, até onde a gente consegue já ter uma informação de qualidade, muito voltados a alvos ligados ao programa de mísseis do Irã. Então, isso também é uma mensagem de Israel para que o Irã não realize ataques como realizou tanto em abril, que foi um ataque bastante telegrafado pela questão dos ataques israelenses à embaixada em Damasco, quanto pelos ataques de 1º de outubro, que já foram ataques não tão sinalizados pelo Irã. Foram ataques que surpreenderam Israel e que causaram danos pequenos, mas conseguiram passar pelos sistemas defensivos israelenses e acertaram duas bases, Tel Nof no centro de Israel e Nevatim no sul. Então, esses ataques de Israel que foram realizados na madrugada, no horário local, contra instalações da Guarda Revolucionária, contra alguns alvos na região, algumas milícias iraquianas que são pró-Irã no sul do Iraque, e algumas instalações utilizadas pelos iranianos na Síria, mostram que Israel procurou conter os ataques, evitou tocar na questão do programa nuclear e das instalações petrolíferas, que poderia ter um abalo econômico e aí realmente mexer com toda a questão ali geopolítica. Agora, sem dúvida, essa postura do Irã de atacar, de dizer que vai revidar, e aí a gente vai ver aí no caso, mas Israel já condicionou mesmo, pelo ataque de ontem, até mesmo um possível revide do Irã. Se o Irã revidar para algo além de uma instalação militar israelense, aí a gente vai ver
uma escalada ainda maior do conflito, uma abertura da guerra. Professor, vou chamar o Diego Tavares, nosso comentarista nesse sábado aqui no Jornal Jovem Pan. Só pergunta, Diego. Professor Sandro, boa noite. Prazer conversar com o senhor aqui no JJP. Professor, historicamente, nós percebemos um comportamento do Irã no sentido de que não vale a pena um conflito direto com Israel, tanto que a participação direta, como nós estamos acompanhando agora, é algo inédito. Partindo dessa premissa, sob a tua perspectiva de especialista, o senhor aposta mais em um cessar-fogo no Líbano e na faixa de Gaza como uma espécie de moeda de troca ou, de fato, a ocorrência de uma retaliação por parte do Irã em razão desses ataques? Diego, em estratégia, quando a gente ensina, né, tanto para militares como para civis, a gente sempre lembra que é a arte de lidar com o racional, né, com os elementos da política e com os recursos que você tem na mão. Entretanto, a administração, a hostilidade desse governo atual iraniano, e aí quando eu falo em governo iraniano, a gente vai ter que separar um pouquinho o que é a presidência do Pezeshkian, que é um moderado que foi eleito pelo voto popular e que indica um pouco o desejo da população iraniana de resolver, de tentar deter um pouco esse conflito com Israel, e a vontade dos ayatolás, especialmente do Ali Khamenei. Por que eu digo isso? Porque a questão de Ali Khamenei, nesse sentido, essa questão do Khamenei é uma hostilidade contra Israel. Essa hostilidade tem sido aumentada há décadas. Ele é o segundo ayatolá que governa a região. Ele é muito mais hostil a Israel do que foi o próprio Khomeini, embora Khomeini utilizasse a palavra pequeno Satã para se referir a Israel. O que a gente vai ver nesse sentido? Sim, uma retaliação e sim uma ação no sentido de, como pode-se dizer, uma ação no sentido de manter esse conflito com Israel, porque isso, inclusive, é parte da identidade desse regime dos ayatolás. A hostilidade permanente presente contra Israel, inclusive o que permitiu a construção desse eixo da resistência. As milícias no Iraque, os Houthis do Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o próprio fortalecimento dos grupos palestinos, dos grupos terroristas palestinos. O Hamas, que embora tenha patrocínio de Teherã, não é controlado por Teherã, e o outro grupo que aí sim, este é controlado por Teherã, que é a Jihad Islâmica Palestina, que também opera a partir de Gaza. Então esses grupos são apenas parte desses grupos que o Irã utilizou para engajar Israel de maneira indireta. Porque, como você bem disse, não interessa ao Irã o engajamento direto com a Israel. Entretanto, Israel está mudando a equação e forçando o Irã a ter que repensar como ele vai lidar com esse conflito. E aí é um enigma que a gente vai ter que esperar um pouco, o tempo vai dizer, mas pelo perfil do Ayatollah, né, do líder supremo iraniano, que é o Khamenei, ele muito provavelmente vai continuar apostando em retaliações contra Israel. E, professor, não sei se é possível fazer uma avaliação geral, né, do que vem acontecendo no próprio Oriente Médio, porque há um ano o conflito começou com o Hamas, com aquela ação naquela festa em Israel e a tomada dos reféns. Então você tem esse conflito. Agora um conflito que se escala e vai para outras partes da região, envolvendo o próprio Líbano e agora o Irã. O senhor acha que isso faz com que seja muito mais difícil se discutir um processo de paz naquela região? Porque são vertentes, né? E por um lado você tem o Hamas, o outro o Hezbollah, os ataques que foram feitos por Israel, tentando sufocar, inclusive financeiramente, o grupo, né? Tudo isso deixa aquela região muito mais instável e dificilmente teremos um cessar-fogo ou uma discussão sobre o processo de paz no médio prazo, professor? Tiago, sem dúvida, uma discussão sobre processo de paz passa por questões pelas quais não há interesse de alguns atores ali locais em resolver. Eu digo com isso porque existem uma série de interesses em jogo que lidam com a própria identidade desses atores. O que eu quero dizer com isso? A identidade desses atores no sentido de que você tem os iranianos, esse regime dos ayatolás muito colocado na hostilidade a Israel, que é utilizado como um elemento de propaganda na visão iraniana a favor do Ocidente, da interferência ocidental na região. E, por outro lado, você tem Israel numa visão no seguinte: já que a gente está em guerra,
a gente vai tentar usar a guerra agora para tentar superar aquilo que eles chamam de anel de fogo. Porque enquanto os iranianos chamam de eixo da resistência, os israelenses percebem que os iranianos conseguiram, com o passar dos anos, criar um anel de fogo de grupos insurgentes ou de governos hostis, como é, por exemplo, a Síria de Bashar al-Assad, contra Israel. Então, já que os israelenses se veem em guerra, e com todo o custo humano da guerra, todo o custo financeiro da guerra, e de material e equipamento, eles sentem que agora talvez seja o momento de mudar um pouco a conformação da região, porque, diferente de outras épocas do Oriente Médio, Tiago, a gente não tem aqui, a ação iraniana não é apoiada por diversos países da região. A gente não tem o apoio do Egito, a gente não tem o apoio da Jordânia, a gente não tem o apoio da Arábia Saudita. Diversos desses países já têm relações com Israel, como o caso de Jordânia e Egito, ou querem normalizar relações com Israel, que é o caso da Arábia Saudita. Então, alguns países do Golfo, algumas monarquias do Golfo, já começaram seus processos de normalização. Então, a gente está numa transformação geopolítica na qual o Irã percebe que, se não conseguir isolar Israel, ele é que vai ser o ator que vai ficar isolado na região. E aí o custo desse isolamento é muito alto, e aí a gente está vendo esses dois atores mexendo na dinâmica. E é interessante da gente perceber, Tiago, que apesar de você ter o apoio russo ao Irã e o apoio chinês, as movimentações do Irã são um pouco contraproducentes, especialmente para os interesses chineses na região, porque elevam o preço do petróleo e isso acaba afetando a economia chinesa, que demanda uma grande quantidade de recursos energéticos, especialmente petróleo. Por outro lado, você tem a ação israelense, que acaba um pouco indo em choque com a política externa americana de se desengajar do Oriente Médio e se voltar para o Pacífico, que é o famoso pivô do Pacífico, que foi defendido lá no governo Obama. O Trump tentou investir um pouco nessa direção também, mas acabou ficando um pouco preso nessa questão do Oriente Médio, engajado nessa questão do Oriente Médio, por causa da instabilidade comum à região. Então, o que a gente está vendo aqui são atores regionais que têm a capacidade, inclusive, de influenciar a política das grandes potências na região. Então, a gente está vendo isso, esse balanço geopolítico. Nesse momento, a balança está pendendo um pouco para o lado israelense, apesar de todo o custo da guerra. Professor, mais uma pergunta do Diego Tavares. Diego. Professor, você já deixou bem claro que não seria interessante para China e Rússia um conflito, uma escalada do conflito, mas diante das circunstâncias, diante de uma eventual escalada, o senhor vê como inevitável a entrada dessas duas megapotências no conflito, assim como a entrada dos Estados Unidos ao lado de Israel e uma escalada para um possível conflito mundial? Essa, Diego, talvez seja a pergunta não de mas de 2 milhões de dólares. Sem dúvida você tem. Eu acho que o que a gente percebe aqui na movimentação de bastidores, né? O Antony Blinken, secretário de Estado americano, está na sua 11ª viagem à região desde que o conflito começou, em 7 de outubro do ano passado. A gente tem movimentações do próprio ministro das Relações Exteriores da China, o Wang Yi, no sentido de tentar obter pontes para acordos e uma tentativa de cessar fogo, porque há consequências desse conflito que estão afetando o comércio global, inclusive o chinês. Então, por exemplo, a gente tem visto as ações dos Houthis do Iêmen, que estão atacando uma série de navios no Mar Vermelho. Isso tem gerado problemas, especialmente para o comércio chinês. Embora os Houthis do Iêmen digam que não atacam navios da China, eles atacam navios de países europeus e países que não são europeus que comerciam com a China. Então, por exemplo, a gente teve até um episódio que beira a questão do estapafúrdio, que foi um navio da Grécia que vinha de Singapura e foi atacado pelos Houthis do Iêmen, sendo que a Grécia tem uma política de neutralidade no conflito entre Israel e Hamas, e foi atacado e afundado pelos Houthis do Iêmen. Então, ações como essa acabam aumentando o preço do frete global, criando insegurança na navegação marítima global e no comércio. Isso afeta a economia chinesa, que está no momento de disputa com a economia americana e que tem sofrido as ações de políticas
tanto realizadas pela administração Trump quanto mantidas pela administração Biden. Por exemplo, o ato CAATSA, que é o Countering Through Sanctions Act, que foi impedindo a China de realizar determinados tipos de comércio, sobrepreços e tarifas pesadas em cima de produtos chineses nos Estados Unidos, com parceiros e aliados dos Estados Unidos, e impedindo o acesso a nanochips produzidos pela TSMC de Taiwan. Então, o que a gente está vendo aqui é este conflito que aparentemente parece um conflito regional indo em escala global. Entretanto, eu não acredito que a gente vai chegar a uma capacidade, tanto por parte de Israel quanto por parte do Irã, de arrasto dessas grandes potências para um conflito direto entre elas na região. A própria ação americana, embora muitos vejam a entrada de militares americanos em Israel com o sistema, o THAAD, que é o sistema de proteção de defesa aérea de grande altitude, e porta-aviões que estão presentes na região desde 7 de outubro, assim como reforço de tropas, envio de aeronaves, a gente também tem visto presença de meios russos na Síria, reforçando ali a segurança dos meios da presença russa na Síria e do próprio Bashar al-Assad, mas a própria presença dessas potências na região acaba sendo um fator que contém a ação tanto de Israel. A gente pode ver que ontem o ataque teve uma mão muito forte dos Estados Unidos. Eu acho que a presença do THAAD, de todos esses meios que os americanos deslocaram desde o ataque iraniano em 1º de outubro, serviu como uma maneira de dizer ao governo de Netanyahu: olha, a gente colocou tudo isso aqui, então, para a segurança de Israel, então agora Israel também tem que realizar um ataque que não seja contraproducente para os interesses americanos, especialmente na questão de atacar a infraestrutura petrolífera iraniana. E pelo lado russo, a gente também teve uma manifestação, Putin fez uma ligação direta ao Netanyahu, isso foi até noticiado tanto pela imprensa israelense quanto pela agência oficial de notícias russa, a TASS, de que o Putin colocou apenas uma linha vermelha para o Netanyahu. A única coisa que a Rússia não queria que Israel atacasse era o programa nuclear. Então, a gente vê que há uma movimentação de bastidores no sentido de também conter este conflito de sombras entre Israel e Irã, que tem sido cada vez mais aberto. Então, talvez reduzir essa fervura e essa escalada, porque não é interessante para nenhuma dessas grandes potências. Professor Sandro Teixeira Moita, de Ciências Militares, muito obrigado, professor, pela análise aqui na Jovem Pan. Um bom fim de semana para o senhor e volte mais vezes. Um abraço. Um bom final de semana a você, Tiago, ao Diego e a toda a nossa audiência. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.